Vamos pro intervalo? Não, tô brincando. Vamos dar boa noite aqui pro pessoal. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, Garrafa, todo mundo que tá acompanhando a gente. Muito bem, como tá sua esposa, as crianças? Bem, graças a Deus, todo mundo enclausurado lá, sobrevivendo, se aguentando. E a dona Mara, tá bem? Tá bem também. Agora eu tô tranquilo. Eu sei que eu não tô esquecendo de nenhuma data. Eu tomei até cobrança aquele dia. Minhas irmãs, pô, esqueceu o aniversário da mãe? Eu falei, não. Pensei que fosse, sei lá, Dia das Mães, não sei. Tá chegando Dia das Mães. Tudo bem, Garrafa? Tudo bem, Michele, Salazar, tudo ótimo. Mamãe e papai bem, vacinados? Tudo ótimo. Falta a segunda dose agora no mês de maio. Mas aliás, tudo beleza. Aliás, o Chico tomou vacina, né? Tomou, o Chico Lang tomou vacina ontem. Segura o nosso Lang. Segura ele tomou, aí volta a tomar só daqui a um tempo, daqui né? 3 meses, AstraZeneca. Isso, a da AstraZeneca. Então, gente, quem tomou a vacina, lembra de tomar a segunda dose. Ó, o Garrafa tá controlando aí a segunda dose dos pais dele. O Chico Final de semana eu vou pra primeira dose na sexta-feira. Nossa, mas quantos anos você tem? Não, dose, não falei que é da vacina. Eu vou estar de folga, gente. É verdade, tá de folga domingo, segunda-feira, e ainda estamos devendo uma folga pro Garrafa. Gente, vamos ao intervalo, vai, pessoal, tá muito louco aqui hoje. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar sobre a estreia dramática do Palmeiras na Libertadores. Tudo sobre o Corinthians, que começa hoje à noite a caminhada na Copa Sul-Americana. Tem notícias do São Paulo, jogador importante recebendo proposta para deixar o Santos. Mas antes, fica com a gente e olha nas dicas. Beleza, galera? Já de volta com a nossa enquete de hoje. Os 4 grandes times de São Paulo devem deixar o Paulistão em segundo plano nessa temporada? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto e use o nosso QR Code para facilitar o seu trabalho e manda a mensagem pelo WhatsApp. Já dou o número daqui a pouco, vai. Salazar, o que você acha? Eu acho que sim, e eu não acho nem que eles devem deixar. Eu acho que eles já deixam naturalmente. Todos os clubes que disputam Libertadores, até mesmo a Copa Sul-Americana, ou quando tem jogo de Copa do Brasil no meio do Campeonato Paulista, as primeiras fases, esses campeonatos são campeonatos maiores, são campeonatos que devem ter, sim, uma atenção maior do que os clubes dão ao Campeonato Paulista. Legal, Garrafa. Não, eu penso que não. Penso que não e por outro motivo, né? Pelo motivo de que, por exemplo, o Corinthians, será que ele pensa em ser campeão do quê? Né? Será? Se tem um lugar para ele que tem chance de ser campeão paulista, é o Campeonato Paulista. É bom que ele foque no Paulista, porque é muito difícil ser campeão na Sul-Americana, do jeito que anda, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, então nem se fale. Então, se o Corinthians tem a aspiração de ganhar alguma coisa, algo mais palpável para o Corinthians é o Paulista. Para o Santos, do jeito que as coisas estão indo também, não tem que largar o Paulista, não. É chance de título e se dizem que é paulistinha, quando ganha, falam que é paulistão. Não tem essa conversa, não. E o São Paulo, então, menos ainda. O São Paulo está 12 anos sem nenhum título. O paulistão para o São Paulo é extremamente importante. O São Paulo não pode nem pensar em abandonar o Paulista. Está a quantos jogos aí do título, por exemplo? Aí eu vou concordar com o Rafa. Para o São Paulo, qualquer campeonato, né? Não só o Paulista, qualquer campeonato. Mas também o Paulista é final de Copa do Mundo. E o Palmeiras é aquela história, meu amigo. O palmeirense não aceita perder, mas nem... Mas, Garrafa, com esse calendário, eu concordo com você, não tem que deixar o Paulista de fora. Eu concordo com isso. Mas com esse calendário, quando você joga um jogo a cada 3 dias, você vai ter que optar. E aí, na hora de colocar o time titular, você vai ter que escolher. Ou vai ser no Paulista, ou vai ser na Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. Acho e aí, que nessa hora... Eu entendo que a cada jogo você tem que avaliar. Não é, não, é o Paulistão, eu vou priorizar aqui. Não. Nesse momento, aonde eu estou mais perto, você vai usando. Acho que então é por aí vamos falar Copa Sul-Americana, River Plate, primeiro jogo. E Santos e Corinthians já no domingo. Também, aí tem que fazer Onde você iria com o titular? Eu vou contra o Santos. Não, também. Eu vou contra o Santos. Copa Sul-Americana, nesse caso. Eu vou nos dois para integrar o time. Espera um pouquinho. Você que está em casa, WhatsApp 11 99479 1633. E para falar aqui com a gente hoje, mestre Alberto Helena Júnior. Muito bem-vindo mais uma vez com a gente, mestre. Paulistão em segundo plano esse ano, mestre? Beijão para você. Seguinte, esse negócio o campeonato estadual é como os jovens costumam me chamar, velho, caduco, gagá, antiquado, fora de época e que só serve para atrapalhar o calendário brasileiro, que já é uma porcaria. Então, mais do que evidente que os clubes grandes de São Paulo devem aproveitar o campeonato para isso. Tem?
Nada, mestre. Pode continuar, mestre. Então, eu acho que é isso aí. Tem que aproveitar para fazer uma pré-temporada para aquelas competições que realmente interessam, que são o Brasileirão, a Copa Libertadores de América, Copa do Brasil e etc. Tá certo, mestre. Daqui a pouquinho o mestre volta para falar mais com a gente. A estreia do Palmeiras na Libertadores teve cara de jogo de Libertadores, hein? Um enredo aparentemente tranquilo que se transformou num drama na parte final. Uma vitória para levantar a moral da equipe e do técnico Abel Ferreira. Jogando no Peru, o Palmeiras abriu o placar diante do Universitário com Danilo, após escanteio cobrado por Rafael Veiga. O mesmo Danilo tabelou com Patrick de Paula e quase fez o segundo. No finalzinho do primeiro tempo, o criticado Luan também chegou perto de ampliar o placar, mas o travessão não deixou. Depois do intervalo, Rony acionou o Veiga e o meia do Palmeiras estufou a rede adversária. 2-0 Verdão. O jogo parecia controlado, mas a expulsão do zagueiro Alain Pereur mudou tudo. Na cobrança da falta, Gutierrez diminuiu para o Universitário. 3 minutos depois, o árbitro viu mão de Danilo no lance. Pênalti que o mesmo Gutierrez bateu e empatou, 2-2. Mas o Verdão foi à luta e no último lance do jogo, o garoto Renan fez o gol da vitória do Palestra. 3-2 e apita o árbitro. E aí, o que vocês acharam dessa partida do Palmeiras? Vocês sentiram um time mais consistente? Foi sorte? Essa vitória dá moral? Não dá? Bom, eu entendo e, obviamente, o resultado foi extremamente importante, né? Não importa se ele veio... Muito importante, não importa se ele veio no finalzinho, mas ele veio como vitória. O Palmeiras tinha a vitória nas mãos. O Palmeiras precisa corrigir alguns aspectos. O aspecto disciplinar. A cada jogo, né, você tem jogador expulso, técnico expulso, integrante de comissão técnica expulso e não precisa de tanto. Não pode, isso tem que ser corrigido. Isso prejudica. E virou rotina. Virou rotina, não pode virar rotina. Não pode virar rotina também, principalmente em Libertadores, nessa fase de grupos. Ainda você tem uma margem de erro, mas lá na frente, quando afunilar a competição, você não pode estar vencendo de 2-0, cedeu o empate, né? E acabou achando aí na Bacia das Almas o gol da vitória. Então, que esse jogo sirva de aprendizado. O Palmeiras continua devendo bola, isso é inquestionável, não é? É que os resultados agora, principalmente em termos de Libertadores, têm ajudado aí, né, nessa estreia, já dá um refresco pro técnico Abel Ferreira. Mas se perde esse jogo, a situação fica complicada, a pressão é grande no Palmeiras, né? O Abel Ferreira, eu vou pegar esse gancho, o Abel Ferreira tinha tudo para levar um 10, né? Porque ele apostou num sistema diferente, ele voltou a apostar num sistema com 3 zagueiros. O Palmeiras era dono do jogo, fora de casa, Libertadores, jogando bem, fez 2-0, construiu para fazer mais, tudo isso até a expulsão. Depois que expulsa, tudo muda. Tudo muda para o Palmeiras. Então, eu bato nessa tecla também do Garrafa. Isso virou uma rotina e não pode virar uma rotina. O Palmeiras precisa trabalhar isso, é algo que precisa melhorar. E o que precisa melhorar, principalmente, além disso, é o seu Abel Ferreira acertar nas substituições. Tem sido rotina ele errar e ele atrapalha o time. Parece que não Tinha até uma conhece frase do Muricy, tem hora que o técnico ele não pode atrapalhar, ele pode até não ajudar, mas ele não pode atrapalhar. E ontem eu acho que o Abel Ferreira, mais uma vez, atrapalhou o time do Palmeiras. Tem sido uma constante nas alterações que ele vem fazendo quando ele nos últimos inventa o jogos. Scarpa na ponta direita, para colocar o Renan depois na esquerda, o Renan que não está bem por ali, o próprio Abel não tem gostado. Tira o Veiga de novo na decisão da Recopa ou da Supercopa, ele tirou o Veiga, também acho que ele errou. O time do Palmeiras claramente piora depois das substituições do Abel Ferreira. Acho que ontem ele atrapalhou o time, apesar do gol de escanteio ter saído da cobrança do Scarpa, o gol do Renan, mas foi um escanteio. Acho que o Palmeiras sofreu muito depois das substituições, acho até que piorou mais por causa das trocas do que por causa da expulsão. Enfim, era um jogo que o Palmeiras tinha nas mãos e que quase escapou pelos dedos, algo que não pode acontecer. Ô mestre, o senhor gostou do jogo do Palmeiras? O Palmeiras merece mais elogios ou broncas por essa partida de ontem? O Palmeiras conseguiu complicar o que estava fácil.
ele dificultou tudo a partir da expulsão do jogador do Imperial. Por quê? Porque o técnico se perdeu. O adversário é muito fraco. Estava o jogo ganho, fácil para o Palmeiras, 2-0. Se ele tivesse, inclusive no intervalo, colocado um jogador mais ofensivo no lugar de um dos 3 zagueiros que eram absolutamente dispensáveis naquela condição, porque o adversário não atacava, o Universitário não atacava, não fazia cócegas na defesa do Palmeiras. Então, aí ele fez uma série de mudanças absolutamente esdrúxulas e, com consequência disso, o Palmeiras sofreu até o último segundo para poder arrancar um empate de um time que era para golear. Beleza, mestre. Muito bem, vamos para a Academia de Futebol com o Alexandre Silvestre. Ontem o Abel Ferreira deu uma inovada na formação tática do time e parece que ele gostou do resultado, né, Silvestre? Boa noite para você. O desempenho não foi dos melhores. Boa noite, Michele. Um abraço para todo mundo. Mas o resultado, sim, tirou um belo peso das costas da galera aqui dentro. Acabei de conversar com um Leitãozinho, com um periquitinho verde que deixou aqui o CT do Palmeiras depois do treinamento desta tarde. E o comentário foi o seguinte: ufa, porque a pressão estava começando a aumentar por todos os lados. Então fica o resultado. E aí você me pergunta, o Abel mudou o esquema, colocou 3 zagueiros, tirou o Felipe Melo, né? Colocou mais um zagueiro, o Imperiur, mexeu, foi pro 3-5-2, tirou mais um atacante, colocou 2 enfiados lá, o Rony e o Luiz Adriano. Ele estava com um pouco de medo, com receio pelo momento, quis garantir um resultado só razoável, fora de casa na estreia. Não foi bem isso, não, no entendimento do Abel. Vejam o que ele disse depois da vitória. Eu gosto de jogar de vários sistemas, porque para mim o jogo não tem a ver com números, tem a ver com dinâmicas. E quando as pessoas olham para trás e vê 3 defesas, eu sempre joguei com 3 defesas, ou com 2 centrais e um lateral, ou com 2 zagueiros e um volante a entrar no meio dos zagueiros. A mim o que me importa não é olhar para trás. E quem está em casa e para os comentadores, quando estamos a atacar, olhem para quando chegam à área. Não é para trás que se olha, é para a frente. E para mim não há sistema mais agressivo do que aquilo que nós jogamos hoje. Jogando com 3 zagueiros ou jogando com 3 zagueiros e um lateral, para mim não há sistema mais agressivo do que este hoje. E se vocês têm dúvidas, viram por exemplo o Rocha, que é lateral direito, a falhar 2 vezes, uma no penalti e outra na segunda. E portanto, quando me fazem a pergunta dos 3 zagueiros, não olhem para trás, olhem para a frente. E aí? Eu concordo com o Abel sobre isso. Não entendo que o sistema de 3 zagueiros signifique um time mais retrancado, um time preocupado mais em se defender. É o sistema do Crespo, né? Sim, o Crespo também utiliza. Você libera os 2 alas. Se você tem jogadores no elenco com essas características, é um sistema que tem que ser adotado. Você espeta 2 atacantes. Acho que o Abel acerta. Aí venho falando aqui já alguns programas eu ia falar Adriano, não é Adriano? Luiz Adriano. Não, o que entrou no lugar do Felipe Melo, esqueci o nome do garoto. Danilo. Do Danilo, acho que ele dá sim mais mobilidade e mais consistência ao meio campo do Palmeiras. Foi bem também de Patrick de Paula e tirar o Zé Rafael. E o Palmeiras era senhor do jogo. O Palmeiras tinha um jogo controlado, chegando à frente, criando, ganhando de 2-0. O problema é o apagão, a pilha, mais uma expulsão e as substituições. Aí é onde o Abel está atrapalhando e atrapalhando muito. Garrafa, o cara não está acertando nas substituições. Eu não sei se houve uma pergunta direcionada a ele, de o Palmeiras ficar mais defensivo com 3 zagueiros. Isso aí é completamente fora da realidade, porque não existe, né? Ele explicou o óbvio, né? Quando você joga com 2 zagueiros, você traz o volante para o meio desses 2 zagueiros, você tem 3, ou você deixa um lateral, desce o outro, você forma uma linha de 3. Isso é natural, não significa que a equipe fica mais defensiva, em hipótese alguma. Você, como disse o Salazar, você tem os 2 alas, que é o que acontece com o São Paulo do Crespo, vai o Daniel Alves por um lado, o Reinaldo por outro. Isso é bobagem, me agrada. Agora, rapidinho, ele podia fazer isso com o Scarpa. Sim, né? sim, ali pela esquerda, claro. Aí ele inventa o Scarpa lá na direita. Me agrada quando ele fala que se utiliza de vários sistemas, de várias dinâmicas de jogo. Acho que isso é fundamental. E o Abel, que quando chegou aqui sempre foi muito franco nas suas entrevistas, faltou falar um pouco desse apagão,
né? Dessa falta de concentração do time, desse aspecto disciplinar que não está legal. Acho que isso é importante pontuar, porque o Abel, ele foi elogiado por todos nós aqui, porque as entrevistas eram sempre muito francas. E parece que ele já está indo muito na defensiva, porque parece que, Abel, ninguém está te perseguindo, cara. A gente tá elogiando o seu trabalho, acho que você está fazendo um bom trabalho, mas não é porque você ganhou a Libertadores que você é isento a críticas, né? As críticas cabem. Então, desarma um pouquinho o espírito, sabe? Vamos falar um pouquinho de futebol, do que realmente está acontecendo com o Palmeiras. Silvestre, fala um pouquinho pra gente sobre o herói do jogo de ontem, o Renan. O menino Renan, mais um jogador formado aqui na base do Palmeiras, mais um prata da casa que vem mostrando potencial. Ele tem 18 anos, joga mais pelo lado esquerdo, fez o gol da vitória ontem, que golaço, que testada certeira, né? Esse menino, na temporada, no ano de 2021, participou de 6 partidas, fez esse gol, já deu uma assistência, cortou 33 bolas, ali rechaçando na zaga, e completou 13 desarmes, que é quando você corta, desarma um atacante e fica com a posse de bola. Então o menino tem ótimos números e eu deixo uma pergunta para a nossa dupla de comentaristas. O Palmeiras está pensando em comprar o Alain Pereur, que foi expulso ontem, em definitivo, outro que também não é titular. Ele é aproveitado pelo Abel em muitas oportunidades, mas não é titular. Vale a pena gastar 1 milhão de euros e comprar em definitivo o Alain Pereur, ou investe tudo nesse menino? Ou dá para fazer as duas coisas? Se der para fazer as duas coisas, eu acho melhor. Aí tem que ver o cofre do Palmeiras. Aí tem que conversar com o leitãozinho do Silvestre. Quando eu vou no mercado, eu não olho a carteira dos outros, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Eu vou lá, se eu tenho que comprar 1 quilo de tomate, eu posso comprar só meio quilo, eu escolho os melhores. Mas você viu que o Renan, ele é o primeiro, acho que o jogador em passes certos, né? Mas o Abel tem seus... O Abel não tem toda essa confiança ainda no Renan, que eu entendo. Você tem só 18 anos. É o primeiro do time em passes certos, acerto de passe, rebatido e desarme. Pega o Renan, essa estatística daqui a 3 jogos muda completamente. Pra quem gosta, eu vejo futebol diferente desses detalhes. Estatística é importante, não é determinante. Você não pode tirar do contexto do jogo. Daqui a pouco você vai... Semana que vem, o cara o Renan ainda precisa amadurecer. A gente ainda precisa entender o que vai ser o Renan. O menino tá ótimo no time, você tá reclamando? Não tô reclamando. Eu só acho que ele ainda é muito jovem, acho que ainda precisa mostrar mais. Para esse momento, pensando nos campeonatos atuais, se o Palmeiras tiver condições, eu contrataria o Imperial. E você, Garrafa? Imperial. Muito bem. Hoje tem estreia do Timão na Copa Sul-Americana e, convenhamos, contra um adversário totalmente desconhecido. Por isso a gente vai para a nossa redação com o Jonas Campos para ele mostrar um pouquinho dessa equipe paraguaia. Será que o Corinthians vai conseguir se complicar, Jonas? Boa noite. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Garrafa, para o Salazar. Pelo histórico, né, Mi? O Corinthians é favoritaço para essa estreia na Copa Sul-Americana, enfrenta o River Plate do Paraguai, time modesto de Assunção, partida 9h30 da noite no estádio Defensores del Chaco. 2 equipes que estão no grupo E da Copa Sul-Americana, juntas aí com o Peñarol do Uruguai, né, mais tradicional, e também o Sport Huancayo do Peru. E qual que é a importância da fase de grupos na Sul-Americana? Que só uma equipe avança para as oitavas de final, então não dá para bobear, muito importante largar bem. E hoje o Corinthians tem a missão, sim, de voltar lá de Assunção com os 3 pontos na bagagem, pelo histórico, pela tradição. Então a gente coloca agora na tela um pouco da história do River Plate paraguaio, fundado lá em 1911. Inclusive, o nome do time é inspirado no River argentino, né, fundado 10 anos antes. Mas esse River paraguaio tem uma história completamente diferente, muito mais tímida, conquistou ali dos títulos mais importantes 3 campeonatos paraguaios na primeira divisão, só que a última conquista em 1930, já faz muito tempo, teve um pior momento ali na 4ª divisão paraguaia em 2007, está na elite desde 2018 e atualmente é o lanterninha do Campeonato Paraguaio. Se futebol é momento, esse time é o atual lanterna do Paraguaio. Lá no Apertura, somou apenas 6 pontinhos em 12 rodadas. Na Sul-Americana, é verdade, venceu 2 jogos na primeira fase para conseguir ingressar na fase de grupos, mas vive um péssimo momento. Tanto é que demitiu o técnico no fim de semana e hoje tem estreia de um novo comandante, um novo técnico, o Celso Ayala, que já passou
pelo River Plate do Paraguai, reassumindo a equipe, estreando contra o Corinthians nesse duelo importante. Jogador que foi zagueiro, né? Jogou com o Gamarra na seleção, já jogou no São Paulo também. E dos destaques do elenco, a gente destaca o Zebadios, que talvez seja, inclusive, opção no banco de reservas, mas já jogou aqui no Brasil, no Botafogo, inclusive comandado pelo Wagner Mancini. Então, um time modesto e o Corinthians certamente favorito para essa partida, mesmo jogando fora. Tá certo, e vai Corinthians então, né? Com tudo isso, esse time aí, River Plate do Paraguai, é o River Plate genérico mesmo, não é? Tem que ganhar, Michele, é o que o Jonas falou, é um time, é um campeonato que só classifica o primeiro do grupo. Quando você enfrenta um time de proporções tão diferentes, o Corinthians mesmo fora de casa vai com a obrigação da vitória, vai como favorito, não pode desperdiçar pontos contra o River Plate do Paraguai. Imagina um jogo difícil, o River todo atrás, esperando o Corinthians. É o time que mais cruza bolas para a área no Campeonato Paraguaio. Então é um time que vai tentar de todas as maneiras no chuveirinho dentro da área. E o jogo, para o bem do Corinthians, vai ser no Defensores del Chaco, que é um ótimo estádio. Não vai ser na casa do River Plate, que é um estádio pequenininho, para 6.500 pessoas. Então, assim, gramado bom, campo bom, estádio legal, um adversário fraco. É um jogo que o Corinthians tem que ir lá e tem que ganhar, Garrafa. Então, assim, a marca Corinthians com a marca River Plate do Paraguai é óbvio. O Corinthians é favorito, o Corinthians tem a obrigação de ganhar, concordo com tudo. Agora, eu não consigo, daquilo que eu vi o Corinthians, ter a certeza de que o Corinthians vai lá e vai ter vida fácil e vai voltar com essa vitória de qualquer maneira. Não, eu não vejo dessa forma. Certamente não vai ser assim. O Corinthians se complicou, por exemplo, com todo respeito, com o São Caetano, se complicou com o Salgueiro, né? Na Copa do Brasil, foi para decisão nos pênaltis. Retrô de Pernambuco. Retrô de Pernambuco, então... É da 4ª divisão. Eu não tenho a confiança e a segurança de que o Corinthians possa sair de lá com essa vitória de forma tranquila. Pode ser de uma outra forma, até acabar acontecendo de forma tranquila, mas eu não tenho essa segurança, pelo que o Corinthians vem mostrando, mas pela tradição, pela história, claro, o Corinthians tem a obrigação de fazer o resultado, mas o torcedor corintiano cada enxadada é uma minhoca hoje, filho. Não tem jeito não, pai. Mestre, River Plate do Paraguai, o que falar desse time e o que o senhor espera dessa partida? Bom, o Jonas já fez o resumo de tudo. Esse time é uma porcaria, o River. Portanto, já é Paraguai. Então, o Corinthians tem que vencer, tem que ter coragem, jogar para frente, buscar o gol. Fez o gol, não recua, continua lá atacando. É o único jeito do Corinthians começar a voltar a ser o Corinthians. Concordo, mestre. Falou pouco, falou bonito. Olha, ontem também teve estreia do Atlético Mineiro na Libertadores e não é exagero, né, nenhum dizer que o empate por 1-1 teve sabor de vitória. Se não fosse as grandes defesas do goleiro Everson, o Galo teria voltado com a derrota na bagagem. E acreditem, hein, o técnico Cuca mal chegou e já está tomando pressão de parte da torcida pelo time não apresentar um futebol convincente. Mas será que deu tempo já do Cuca fazer alguma coisa? Semana que vem o Atlético pega o América de Cali no Mineirão. E olha que ele tem história lá, né? Mas, Michele, não tem cabimento. O investimento que foi feito pela diretoria do Atlético Mineiro, gastaram uma fortuna, contrataram jogadores caríssimos, estão pagando salários absurdos, que eu sou até contra esse tipo de salário que o Atlético Mineiro está aceitando pagar. A sede lá foi pichada. Com uma dívida de R$1 bilhão. E você perde para o Cruzeiro, você não ganha na Libertadores, contra adversários com investimento, mas assim, não chega a 1/4 do que o Atlético tá pagando, está gastando, está investindo. Então, assim, é um Atlético que está devendo muito futebol, muito resultado, precisa realmente reagir. É surpreendente, né, o resultado que tem, e os resultados, de modo geral, que o Atlético vem obtendo. Como disse o Salazar, eu lamento pelo Cuca, que para mim foi o técnico do ano passado, na minha concepção, foi o melhor técnico do Brasil, pelo trabalho que ele fez ao Santos, levando o Santos à decisão da Copa Libertadores e não ficou com o título por um detalhe, não é? E agora ele vai para um time que faz um investimento alto, que monta um time para brigar por grandes coisas, e o começo não é legal. O Cuca, inclusive, tem essa característica de quando às vezes ele chega, ele demora um pouquinho para engrenar. Vamos torcer para que isso aconteça, mas o futebol não dá tempo para isso, não. E o Hulk já foi banco, hein?
E já foi peitar lá com o Cuca também, né? Já foi banco lá e o cara chegou ganhando uma bala, mano. Às vezes esse é o problema de você trazer muita gente com grana. Os caras acham que tem que ser titular. Mas se ganha uma bala, tem que ser titular, gente. Não tem sentido você contratar e pagar. E se tiver alguém melhor. Então manda embora o que ganha uma bala e põe o outro. Não faz esses contratos porcaria, gente, porque não é possível. Faz uns contratos que você fica amarrado com o fulano 3 anos, pagando 700 mil reais por mês, pro cara ficar no banco ou nem ir pro jogo. Isso não faz o menor sentido. Você vai pagar uma bala para alguém não trabalhar? Aonde isso, gente? Aonde? Me fala aonde isso? No futebol. Tá errado. Então tem alguma coisa errada no futebol. Tem algo errado no futebol. Pois é, você ganha super bem. Porque senão você tem que vir aqui trabalhar. Claro. Nem vamos te deixar em casa, não. Garrafa, o que mais trabalha... Se fosse pelo salário, o Salazar tinha que vir aqui todo dia, das 6 da manhã à meia-noite. E o Garrafa tá também. Não, você se fosse também, pelo salário, meu amigo, a sua dose não existir dose para você. Vamos seguir com o programa, gente? Não vai acabar legal. Vamos de novo com o Silvestre para falar então do São Paulo. O time já virou a chave porque amanhã tem compromisso pelo Paulistão. Então a tendência é que o Crespo faça aquele rodízio na equipe. É isso, Silvestre? Vai daí. Pode ser que seja nesse jogo de amanhã contra o Santo André, talvez no jogo de domingo contra o Ituano. São duas partidas teoricamente mais leves para o São Paulo, que está muito bem classificado no Campeonato Paulista. O Crespo ainda não definiu se vai poupar, se vai mesclar. Aguardemos mais um pouquinho. Agora temos boas notícias aqui. Depois eu falo a notícia ruim do dia. 3 jogadores voltaram aos treinamentos hoje pela manhã aqui no CT da Barra Funda. Jogadores que estavam machucados. O Perry, que é o goleiro reserva. Além do Hernanes, que ainda pode dar um caldo em algumas situações aí. E o Igor Vinícius, lateral direito. Então, se o Igor Vinícius volta, será que ele volta para ser o lateral e com isso o Daniel Alves retornaria para o meio-campo? É uma das questões. A má notícia é que o Pablo, atacante, em tese titular, voltou do Peru com uma pancada nas costas, não trabalhou hoje, ficou em recuperação e está descartado para o jogo contra o Santo André, assim como o Gabriel Sara, que ainda não se recuperou de problemas físicos, Michele. Garrafa e Salazar. Então, a gente só tem que tomar cuidado, porque, vamos supor, vai que no próximo jogo aparece o Igor Vinícius pela ala direita, o Orejuela. A gente só vai poder avaliar quando for um jogo grande para o São Paulo, o que está passando na cabeça do Crespo. E deve estar passando que em jogo grande, quem joga pelo lado direito é o Daniel Alves. Contra o Palmeiras não foi um jogo grande? Não, mas já era time reserva e jogou o Daniel Alves por ali. Perfeito, jogou o Daniel Alves por ali, nesse jogo de Libertadores jogou, mas ele não tinha o Orejuela e não tinha o Igor Vinícius. Mas ele está pensando sim, já disse na coletiva, e é o que tem de melhor para o São Paulo. Não é? É o que tem de melhor. Mas então, é que tem gente que vai, de repente, aparecer no final de semana, aparece o Igor Vinícius pela direita. Tá vendo? O Daniel já tá no meio. Tá, não é nada disso. A gente vai poder avaliar mesmo o que pensa o Crespo quando o jogo for grande, o jogo for decisivo, o que ele vai fazer. Porque aí ele tem o Igor Vinícius, o Orejuela, que nem estreou, e o Daniel Alves, que para mim é o dono da posição. A questão para mim é essa. Eu acho que hoje o Daniel Alves é o dono da posição até na cabeça do Crespo. Mas ele não tem esses dois. Com esses dois à disposição, o Daniel Alves vai continuar ali ou ele vai querer usar dois? Eu quero o Orejuela e quero o Daniel Alves. Então vou trazer o Daniel Alves um pouquinho mais para o meio. Eu acho que é importante a gente entender. Aí você tira o Benítez, aí você vai tirar o Benítez? Então, eu entendo que nem Vamos o ver como é que vai Vinícius nem o Orejuela vão entrar. O Daniel Alves, eu acho que vai continuar por ali. Acho que é um acerto. A gente falava isso há muito tempo. O Garrafa falava também. Eu até citava, não, o Daniel Alves tem que ser lateral. Também achava que não tinha que ser lateral. Ele tinha que ser esse jogador mesmo, espetado pela ponta direita, que volta, ajuda na construção. Ali ele tem condição de ajudar muito mais e é o que o Crespo está fazendo. Crespo, que aliás conseguiu dar ao São Paulo o melhor início de temporada desde 2005. São 9 vitórias? São 7 vitórias, 7? Um empate e uma derrota. São Paulo, para mim, favorito ao título do Campeonato Paulista. Calma. Favorito ao título do Campeonato Paulista. E ganhou São no Paulo Mesa com o Redonda, Diniz força, chegou a meter 7 pontos São e Paulo, tal. Calma. Eu não falei que vai ganhar. Eu falei que o São Paulo é o Sou favorito seu amigo, então calma. ao título do Campeonato Paulista. Não quero ver você quebrando a cara. Calma. E tô Mas eu não falei que vai ganhar. Calma, só falo isso pra você. Vai devagar. Você acha que não é? Não, acho que tem. Você acha que não é? O quê? O grande favorito? Quem é o favorito? Palmeiras. Hoje? Palmeiras hoje é favorito? Palmeiras é mais favorito. Que o São Paulo. O São Paulo é um time em formação. Tá jogando mais que o São Paulo? Não tá jogando, mas o campeonato não vai priorizar a Libertadores? Não, mas vai ter espaço. O Palmeiras não tem um grande elenco?
Não, segundo o Abel Ferreira, não tem. Mas segundo, eu estou perguntando para você, não estou conversando com o Abel, não tem um grande elenco? Você também defendeu o melhor elenco do Brasil. O Palmeiras é favorito em tudo que ele entra. O São Paulo está numa formação, ganhou 7 jogos. Mas pesa, Garrafa, aquilo que você falou aqui no começo. Para o São Paulo, o Campeonato Paulista é maior do que para todos os outros. Perfeito. Não tem nenhum time no Campeonato Paulista que enxerga a competição tão grande quanto o São Paulo. O São Paulo precisa. Cruza numa semifinal São Paulo e Palmeiras. Você acha que o Palmeiras vai abrir mão do Campeonato Paulista? Ninguém vai abrir mão. Com o que tem de melhor, vai pra dentro. Mas pelo que os caras estão jogando e pela importância que eles vão dar ao campeonato, é o favorito. Ó, Silvestre, e essa sequência insana do São Paulo a partir de amanhã? Haja elenco, né? Como é que é administrar o seu elenco, Michele? Porque esses dois aí, eu achei que eu, Garrafa, Celso e Garrafa, é que brigávamos muito. Mas o Salazar superou todas as expectativas ao lado do Garrafa. Meu Deus do céu! Até no nosso grupo aqui do WhatsApp, né, Michele? Ó, sequência de jogos do São Paulo, final de semana, contando amanhã, é tranquilo, São Paulo tá bem no Paulistão, líder isolado, vários pontos na frente do segundo no grupo. Então pega o Santo André amanhã no Morumbi e o Ituano domingo à noite no Novelli Júnior. Aí na quinta-feira tem Libertadores da América no Morumbi, semana que vem, contra o Rentistas do Uruguai. Vai ser o primeiro jogo do São Paulo nessa Libertadores, jogando em casa. Depois, no dia 2, no outro final de semana, um domingo, clássico contra o Corinthians em Itaquera. E na quarta-feira, dia 5 de maio, São Paulo volta a enfrentar Libertadores, encara o Racing na Argentina. Essa é a sequência de jogos pesada a partir da semana que vem, na minha opinião. Boa, Alexandre Silvestre. Mestre, que começo surpreendente do Crespo e da equipe, hein? Senhor, ó, tem a tabela aí. O senhor acha que essa sequência forte de jogos pode prejudicar o trabalho do Crespo? Eu acho que sim, claro. Ele precisa maneirar aí, ele precisa fazer um controle das coisas dos jogadores, porque é muito jogo, um em cima do outro, né? E esse Campeonato Paulista, como eu já disse, é uma porcaria, não vale nada. E o São Paulo devia mesmo aproveitar para ir preparando seu time, ele testando os jogadores e tal. Gosto muito do trabalho dele no sentido de que pelo menos usam a inteligência, o racional ao colocar o Daniel Alves na lateral direita, né? Que é o lugar dele e é onde ele produz mais, e o São Paulo mais precisa de um jogador nessa posição do nível dele, né? Eu acho que é por aí. Valeu, mestre. Muito bem. Agora a gente vai falar da Superliga. O futebol europeu segue repercutindo notícias sobre o possível fim da Superliga. Mal começou, já terminou. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, Cartola, que encabeça o projeto, disse que nenhum dos 12 clubes envolvidos deixou a Superliga. Para sair é necessário pagamento de uma multa rescisória. O que é isso? O valor não foi informado. Não leram as entrelinhas do contrato, né? Em entrevista a uma rádio espanhola, Pérez ainda falou da agressividade com que foi tratado pelo presidente da UEFA, Alexander Ceferin. Recebemos ameaças e insultos. Parecia que tínhamos matado alguém, disse o Pérez. E a confusão não para por aí, hein? O Ceferin é amigo pessoal do presidente da Juventus, Andrea Agnelli, cofundador da Superliga. Amigo assim é bom demais, hein? Dias antes do anúncio, os dois conversaram e o mandatário italiano falou que não havia nenhum projeto de separação em vista. Quer mais? Ceferin é padrinho do filho mais novo do Agnelli. Crise política e crise familiar no futebol europeu. Mas é bom assim, pra gente saber com quem tá lidando. Agora já corta o mal pela raiz. O que você acha? Não vai dar certo essa Superliga? Você acha uma boa ou não? Acabou, começou e terminou. Não terminou ainda, ele falou. Serviu só para manchar a reputação dos clubes. Porque a partir do momento que esses clubes aceitaram, em algum momento eles aceitaram
fundar a tal da Superliga, fazer parte disso. Alguns clubes pediram desculpa, outros admitiram que ao ouvir a repercussão realmente perceberam que erraram, mas assim, a Superliga não vai acontecer, ela não aconteceu, não vai acontecer, serviu só para deixar uma mancha no clube e como fica claro por tudo isso que a Michele trouxe agora, o Florentino Pérez e as pessoas envolvidas nisso estavam preocupadas só com dinheiro e não com futebol. Ele disse que ouviu insultos de que parecia que estava matando alguém, ele não estava matando ninguém, mas ele queria matar o futebol, o espírito esportivo, a competição, a chance de um pequeno superar um time grande, milionário, de investimento muito maior. E o futebol, esse pessoal da Superliga, principalmente o Florentino Pérez, eles vão na contramão do resto do mundo. Está todo mundo com dificuldade financeira por causa da pandemia. E o futebol, ao invés de reduzir os seus custos por causa disso, não. Ele tenta resolver o problema inventando uma competição para conseguir ganhar mais dinheiro. E não é por aí. O futebol tem que dar um passo para trás. E quem saiu fortalecido nessa briga toda foi o PSG. Né? Porque aí é bom ter grana, né? O dono do PSG acho que tem mais grana que todo mundo lá, não entrou na onda e saiu fortalecido com a marca PSG. Não Por se que manchou. saiu fortalecido? Saiu fortalecido, porque clubes como Barcelona, Real Não Madrid... entrou, né? Não entraram. ele não entrou, o PSG não entrou nessa onda, não entrou nessa barca Nem furada. o Bayern, né? Nem o Bayern. E isso acontece por causa dessa onda de vem um grande investidor norte-americano e compra o clube. O cara não tem nenhuma ligação, ele não está preocupado com futebol, Com a história, ligação com a torcida. nada, Então, esquece isso, é dinheiro. Ó, o Santos recebeu uma proposta oficial pelo atacante Soteldo. O Toronto FC do Canadá estaria disposto a desembolsar 6 milhões de dólares pelo baixinho. O dólar está quanto? 5,50, né? O clube canadense pagaria 4 milhões pelos 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Santos, mais 2 milhões referentes aos 25% ligados ao Huachipato, do Chile. O Peixe passa por sérios problemas financeiros e está proibido pela FIFA de fazer contratações exatamente por não ter pago 1 centavo ao clube chileno quando contratou o Soteldo. O valor que o clube precisa pagar para voltar a contratar jogadores coincide com essa quantia oferecida pelo Toronto FC. Vende ou não vende? Ô Salazar, eu lamento, né, caso essa negociação aconteça. Putz, vai fazer falta, hein? Porque a gente defende que os melhores jogadores, o que a gente tem de melhor, fique por aqui. E o Soteldo é um desses. E vale mais do que 6 milhões, na minha opinião. Mas agora, ou seja, todo mundo quando coloca a dívida, né? Os caras estão de olho lá, ó, eu tenho tanto de dívida. O cara vem com a proposta exatamente no valor da dívida. É difícil segurar, mas... eu só lamento, né? Eu tô com você, Garrafa. Aí, tá vendo, Silvestre? Olha eu concordando com o Garrafa aqui. O Santos... Tá tomando juízo. O Santos colocou... Eu ia falar pagou, mas o problema é que o Santos não pagou, né? O Santos acordou de comprar 50% do Soteldo em 2019 por 3 milhões e meio de dólares. Dá uns 20 milhões de reais hoje. E não pagou um centavo, Michele, mas não pagou nem um centavo. Por causa disso, não pode contratar ninguém, não pode inscrever ninguém. Você fica amarrado, você para todo o planejamento do clube para toda a temporada. Então, é o que disse o Garrafa. É uma pena, vai ser um grande jogador que a gente vai deixar de ver por aqui provavelmente, mas o presidente do Santos tem que conseguir a venda. Mas o Soteldo não vale mais do que 6 milhões de dólares? Michele, o Santos vai pegar esse dinheiro, não vai nem ver a cor. Ele vai pegar esse dinheiro e vai pagar para os chilenos. Então, pega um pouco a mais. Ele vale pelo menos uns 10 milhões de dólares, 8 milhões de dólares. Quem vai decidir isso são os chilenos, que eles ainda têm 25%, estão fazendo jogo duro. Porque é exatamente o que você falou, Michele. Olha, quanto que você deve para os caras lá? Eu devo 4, então eu te ofereço 4. Só que os chilenos, para os chilenos, ofereci 2, 3, nem lembro mais. Eles pegam. E os chilenos não querem. Não, quero 6. E aí, como é que faz? O Santos está desesperado, o Santos está com o chapéu na mão nessa história. Porque ano passado, o olho maior do que a cara, foi lá, assinou um contrato e não pagou nem um centavo. É aquilo que você fala, o mundo, a bolha do futebol. A bolha. Não, a gente paga 3 milhões e meio. Não tinha 3 milhões e meio, não tinha nada, não tinha nem metade disso. Não pagaram nada, agora estão desesperados. Se os chilenos não quiserem, não vou aceitar, quero 6. E aí, o que o Santos faz? Olha que situação. Senta e chora. Olha, chamando novamente o Silvestre para voltar a falar do Palmeiras. Se a tabela do São Paulo é complicada, a do Verdão também não fica atrás não, hein, Silvestre? É jogo atrás de jogo, é eita atrás de eita, né, Silvestre? Sem dúvida, e lembrando que o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, nessa fase inicial do Paulistão, precisa recuperar o tempo perdido, né? Tem jogo amanhã contra o Guarani de Campinas, em Campinas.
time deve treinar de manhã aqui, os 11 escolhidos pelo Abel, um treino de posicionamento, que hoje não deu para colocar os caras para trabalhar, claro, só os reservas. E também estamos com essa dúvida se o Palmeiras vai ou não entrar com o time titular, mesclado. Deve ser um time mais reserva, acredito eu, nesse jogo contra o Guarani. No domingo, o Palmeiras encara no Allianz Parque também pelo Paulistão, recebe o Mirassol. E na terça-feira da semana que vem, iniciando os trabalhos da Libertadores da América 2021 em casa, o Verdão recebe o encardido time equatoriano do Independente Del Valle, que ninguém mais faz aquela piadinha que é nome de suco, né? Suco de caixinha, não. O Independente Del Valle é um time encardido, invocado e pode complicar a vida do Palmeiras. Portanto, amanhã Guarani, fora de casa, domingo Mirassol em casa, tudo pelo Paulistão, e terça-feira mais Libertadores rumo ao Tri. É a ideia da galera aqui dentro. Muito bem. Na tese do Garrafa aqui titular contra o Guarani, contra o Mirassol e reserva na Libertadores. Salazar deve sonhar comigo, né? É questão de... assumo que você falou, meu. É questão de você ver onde é prioritário, o que é mais importante no momento. Eu falei que mas tem não é que ser abandonar, Libertadores. não é abandonar o Campeonato Paulista. Paulista. Não é abandonar o Campeonato Paulista. Mas não adianta, o Salazar ele tem sonho comigo, eu não sei o que acontece. Muito bem. É o seguinte, mestre, o mestre também vai falar aí do Palmeiras, mestre? Não falou do Soteldo, né, mestre? Vamos falar do Soteldo? O senhor acha que o Santos deve vender o Soteldo para ficar tudo bem, não dever nada a ninguém? Ou não deveria vender o Soteldo? Segundo a tese dos inimigos da Superliga lá na Europa, precisa economizar para favorecer os pequenos, aqueles que não conseguiram se desenvolver ao longo do tempo do mesmo nível que os times grandes conseguiram. Futebol é um macro negócio, precisa de dinheiro. Quando se fala em que os clubes grandes da Europa querem ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro para poder oferecer melhor espetáculo, que é o que interessa, que deveria interessar o torcedor, porque parece que não interessa, o torcedor não quer saber de um grande espetáculo. Ou vamos provar que é um espetáculo maior, mais atraente, jogar um clube grande com um clube pequeno do que clássicos atrás de clássicos. Os melhores times da Europa jogando entre si. O que é mais atraente? O que dá mais dinheiro? O que dá mais prazer ao torcedor? O povo está meio maluco, viu? Ô, mestre, e o Soteldo? Tem que sair do Santos ou não? Não tem que vender o Soteldo para o Santos economizar para ficar no mesmo nível do Jabaquara. Ele tem que ficar com o Soteldo. Ele tem que se virar para contratar melhores jogadores. Isso é que é. E isso é que é olhar para frente, não olhar para trás, como o pessoal está fazendo. Boa, mestre, não olha pra trás, não quita a dívida, fica... Tô brincando, tem que acertar, mas tem que pagar essa dívida de algum jeito. Bom é negócio, não paga. É simples assim. Ó, o mestre dando calote, né? Não, tô brincando, mestre. Mas como é que vai? Ô, meu anjo, como é que você vai arrecadar dinheiro se você não apresentar um bom espetáculo? Se você não tiver um grande time? Você só vai recuar até desaparecer, como vários grandes clubes do Brasil desapareceram ao longo do tempo exatamente por causa disso. Então, é preciso manter, se virar, achar fórmula para ganhar dinheiro, para manter times de alta qualidade. É isso. Alta performance. Vamos para os recadinhos pelo WhatsApp? Roda aí. Eu acho que não pode abandonar o Campeonato Paulista não, porque depois perde a Libertadores, aí vai ficar sem o Paulista e sem a Libertadores. E outros time grande tem dois times, tem time para jogar os dois campeonatos. Um abraço, Márcio de Jundiaí. Michele, boa noite a todos aí. Paulistão é Paulistinha. Esquece Paulistão, foca na Libertadores. Obrigado, boa noite. Zete de Barueri. Boa noite, Michele, Salazar e Garrafa. Para mim, para essa temporada e para as outras, o Paulistão deveria ser extinto. E os 4 grandes só disputar torneios entre eles. Fábio Diogo de Itaquera. Fui! Valeu, Itaquera, Jundiaí, Barueri, um beijo pra vocês. Vamos para uma rápida pausa, já a gente volta com mais Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. Antes tem dicas.
Voltamos direto com o Jonas Campos para tentar esboçar esse time do Corinthians que enfrenta o River Plate genérico. Com você, Jonas. Missão complicada, né, Michele? Escalar esse Corinthians. O Mancini vinha revezando no Paulistão time A e time B. O time B, considerado alternativo, até foi melhor em relação a desempenho do que o time A. Então, hoje, um denominador comum. Teoricamente, o Corinthians ideal para a estreia da Copa Sul-Americana. Então, vamos arriscar um time aí na tela. Com o Cássio no gol, ali atrás não deve ter muita novidade. Fagner, Bruno Mendes, Gil e o Fábio Santos. Meio campo, uma dúvida ali para o primeiro volante. Se joga Xavier, Gabriel ou Cantilho. O Camacho deve ser titular pelas atuações que teve no time B. Expectativa do Luan, enfim, ganhar uma oportunidade num jogo grande, ser titular dessa equipe do Corinthians como o principal articulador da equipe. Gustavo Silva Mosquito pela direita, Otero pela esquerda e a tendência é que o Jô, pela experiência, pelo gol marcado contra o Ituano, seja titular ali na frente. O Corinthians estreando na Sul-Americana, buscando um título inédito. O melhor colocação do Corinthians, né, ao longo dos anos na Sul-Americana foi em 2019, quando a equipe bateu semifinal e foi eliminada para o Independiente del Valle. Michele, estreia do Coringão daqui a pouco, 9h30, lá no Paraguai. Obrigada, Jonas Campos. Mestre, para encerrar, seu palpite Corinthians versus River Plate do Paraguai. Bom, eu acho o seguinte, o Corinthians, esse time que está aí escalado, me agrada bem, viu? Principalmente se ele colocar o Cantillo no lugar do Xavier ou do Ramiro, ou qualquer outro que possa jogar ali naquela posição da armação do time do Corinthians. Acho que o adversário é muito fraco e o Corinthians vai poder jogar a bola desta vez. Obrigada, mestre. Um beijão. A gente se encontra. Salazar, informação? Duas informações. A tendência, pelo que me passaram aqui, é que Xavier seja titular hoje, do lado do Camacho. Essa é a tendência, tá? Não vou cravar aqui, mas me passaram aqui que ele treinou com o Xavier do lado do Camacho no último treino. E uma informação rapidinha, o Corinthians está muito perto de acertar o empréstimo do Everaldo ao Sport. O que passaram para mim é que está bem encaminhado, deve acontecer e só vai acontecer porque o Corinthians abriu mão das exigências que vinha fazendo. Vai acabar pagando uma parte do salário e emprestar isso é péssimo, o Everaldo até o final do ano para o Sport. Paga salário. Vai com Deus, põe o laço. Mas paga salário. Põe o laço. E Xavier, Everaldo? seria de Xavier? Não, Xavier, pro jogo de hoje, você está falando? Eu acho que o Cantillo me agrada. Tem que pôr o time para soltar o time. Só que aí está um problema, Garrafa. Ele está pondo o Cantillo de primeiro homem. Não sei por quê. Aí já complica Para mim seria Camacho de primeiro, Cantillo de segundo, ou Xavier e o Cantillo. Você deixa o Cantillo um pouquinho mais à frente, mas ele um pouquinho com o Cantillo de primeiro, aí eu também não gosto muito. Mas a informação ele deve ir com Xavier e Camacho além do Luan. Tem que aguardar o que vai acontecer. De qualquer forma, quem entrar, o Corinthians precisa de uma vitória, como foi dito aqui, só um se classifica. Então, hoje é fundamental o Corinthians fazer esse resultado positivo. Só vai dar Corinthians e vai acabar 1-0 sofrido. Resultado da enquete. Os 4 grandes times de São Paulo devem deixar o Paulistão em segundo plano nessa temporada? A maioria respondeu que sim, 58% dos votos. Acabou, pessoal. Garrafa viaja, amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau, Salazar. Tchau, Garrafa. Beijos. Tchau.